Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente, de segunda a sexta, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 1338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu irmão, minha irmã, está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo. Você é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós chegamos até a Tua presença neste momento, com o nosso coração cheio de gratidão, porque Tu nos proporcionaste mais um dia de vida, de trabalho, mais um dia de produção, meu Deus, mais um dia de livramento, enfim, Senhor, um dia de bênçãos. Apesar das lutas, mas nós estamos aqui celebrando a vitória. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa o nosso pecado, lava-nos e limpa-nos completamente, a fim de que possamos estar na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos e irmãs que estarão conectados conosco, participando dessa live. Abençoa sua família, meu Deus, abençoa seus lares, abençoa seu trabalho, Pai querido, em nome de Jesus. Concede as bênçãos necessárias para que eles tenham paz, alegria e tenham a fé aumentada a cada dia mais e mais. E agora, Senhor, nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e permaneça conosco. Que Ele não só nos inspire, mas que Ele conduza os atos, meu Deus, dessa reunião, e que tudo aquilo que nós fizermos seja por Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, minha cunhada Fátima Cortinhas, a paz do Senhor, está tudo bem, já estamos agradecidos a Deus, porque tudo deu certo, né? Graças a Deus, já estão em casa, repousando, louvado seja o nome do Senhor. Transmito um abraço ao nosso irmão aí no Rio Grande do Sul, que está acolhendo a vocês aí em Porto Alegre, né? Um abraço, a paz do Senhor a todos. Irmão Oswaldo Siqueira, irmã Nelma Regina, irmã Delma Barata, irmã Antônia Lúcia, irmã Rani Silva, irmã Nazaré Cortinhas, todos aqueles que participam conosco diariamente na comunidade em oração. Os irmãos lá de Belém do Pará, irmã Maria Cristina, irmã Nonata Cortinhas, irmão Antônio Menezes, irmão Raimundo Cordeiro, irmão Monato Silva, todos são muito bem-vindos à comunidade em oração e nós os abraçamos a todos em nome de Jesus. E vamos falar sobre coração hoje, né? Vamos falar sobre um coração compassivo, né? O que é um coração compassivo? O que é um coração compassivo? Um coração compassivo é aquele coração que não sente pena. Ah, eu estou morrendo de pena do fulano. Não. O coração compassivo, ele sente compaixão. É diferente de sentir pena. Existem pessoas que sentem pena com raiva da pessoa no coração. Eu tenho até pena dessa pessoa, né? Aí, assim, fulano está sofrendo, estou morrendo de pena, né? A gente usa esse termo, às vezes, até de forma pejorativa. Mas a compaixão, não. A compaixão é diferente. A compaixão é um sentimento que as pessoas sentem e elas expressam com amor, com perdão, né? E é dessa forma que nós queremos falar a respeito do coração compassivo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9,
Mateus 9, versículo 36. Mateus 9, 36. Diz assim a palavra do Senhor: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós sabemos que nos dias de Jesus, aqui entre nós, o povo judeu estava sob a Judéia, de um modo geral, estava sob o domínio de Roma. Roma dominava uma parte do mundo, né? E dominava com mão de ferro. Apesar deles falarem em paz, a Pax Romana, né? Mas a Pax Romana era aquela Pax que desapropriava, era aquela Pax que invadia as fazendas e dizia que em nome de Roma aquelas terras estavam sendo confiscadas. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa dessa natureza por esses dias no Brasil, né? Nós temos ouvido alguma coisa assim que está acontecendo no Brasil. Mas nós vamos orar para que essas coisas cessem, né? Para que volte a haver paz no campo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ao ver as multidões, o povo de Israel vivia aflito. Muitas pessoas foram condenadas à pobreza, pessoas que tinham propriedades, perderam tudo, né? Tudo foi confiscado e eles viviam realmente como mendigos, ou se apinhando em casas de parentes, né? Muitos que viviam fora da cidade estavam de volta, mas era um aglomerado de pessoas. Então as multidões, ao ouvirem falar de Jesus, elas correram a Jesus, porque elas ouviram falar que Jesus curava, elas ouviram falar que Jesus havia multiplicado pães e alimentado multidões. Então eles estavam realmente aflitos, procurando um Salvador, né? E muitas dessas pessoas, no seu coração havia a esperança de que o Messias, né, haveria de vir a eles. Havia uma promessa. E geralmente aqueles mais humildes guardavam isso no coração. Mas embora houvesse um grande número de pessoas com essa esperança, a maioria não estava preocupada com isso. A maioria estava preocupada apenas em espetáculo, apenas em manifestações de poder, etc, etc. Mas mesmo assim, Jesus, ao ver as multidões, ele não ficou irritado, ele não discriminou ninguém, ele não levantou a sua voz para repreender ninguém. Pelo contrário, ele demonstrou ter um coração compassivo. Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de crer e de servirmos a um Deus compassivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, com demasiada frequência, os cristãos veem os incrédulos como inimigos. Eu estou cansado de ver pessoas se referirem àqueles que não são da mesma fé, ou que não professam a mesma fé, como ímpios, os ímpios. Porque não, você não pode. Olha o Salmo 1, o que é que o Salmo 1 fala, etc, etc. Estabelece um vínculo de antipatia com os incrédulos e tratam essas pessoas como inimigos. Mas eu quero lembrar que nós costumávamos, antes de convertidos, nós costumávamos estar entre eles. A Bíblia nos mostra, né, que quando Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você já pensou se a humanidade toda
tivesse coração compassivo, se todas as pessoas no universo tivessem esse sentimento, essa capacidade, né, de se comover com a desgraça alheia e de procurar fazer algo para ajudar, nós sabemos que o espírito de solidariedade é comum no Brasil, no povo brasileiro, mas esse senso de solidariedade deveria existir não só quando existem calamidades, não só quando existem situações de urgência, mas deveria ser permanente, né? E outra coisa, Deus deve estar presente, porque Ele é que nos deu essa capacidade, né, de termos ou de sentirmos compaixão. Jesus, ele faz esse discurso, ele continua dizendo aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esses versículos são 37 e 38 do mesmo capítulo 9. Então, a gente percebe que o reino de Deus é carente hoje de obreiros, de obreiras, de homens e mulheres que estejam dispostos e disponíveis a fazerem a vontade de Deus e a servir uns aos outros. Como Jesus dá o exemplo, né? Estejam dispostos a lavar os pés uns dos outros. É isso que Deus espera de nós. Ele espera de nós essa disposição, né, de estarmos nos colocando a serviço uns dos outros, porque ao fazer isso, nós estaremos nos colocando a serviço do próprio Deus. Então, queridos, é muito importante essa palavra de hoje, porque ela vai despertar no nosso coração um sentimento que talvez nós já tenhamos sentido, mas nós não tenhamos entendido a profundidade e a importância de vivenciar essa realidade. Os incrédulos, as pessoas que creem diferente, ou aqueles que não creem em nada, eles não são nosso inimigo. Essas pessoas estão sob o controle do verdadeiro inimigo, que é, vocês sabem quem é, né? Satanás. A Bíblia nos diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Como Jonas, às vezes, lembra de Jonas, o profeta Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe? Pois é, às vezes nem queremos que as pessoas sejam salvas. Jonas foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive, que era a capital da Assíria. Ora, como os assírios eram inimigos declarados do povo judeu, Jonas não queria ir. Ele tomou um navio, rumou na direção contrária. Mas ele estava sob a ordem de Deus. Deus havia escolhido Jonas e tinha comissionado Jonas para cumprir essa tarefa. E no meio do caminho nós sabemos, conhecemos a história, houve aquela tempestade, o navio estava prestes a ir a pique, e Jonas então confessou que ele era o causador de tudo aquilo e ele foi atirado ao mar. Mas o peixe, um grande peixe, veio, né, e engoliu Jonas, e Deus fez um milagre e preservou a vida de Jonas por 3 dias, até que o peixe o colocasse de volta numa praia. Então Deus é assim. Deus, quando separa, o propósito de Deus, a vontade de Deus sempre haverá de se cumprir, queiramos nós ou não. Queiramos nós ou não. Deus, os teólogos dizem que Deus tem 3 tipos de vontade. A vontade soberana, que está expressa quando nós lemos o primeiro versículo da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus. Então Deus, ele sentiu o desejo de criar,
E a vontade soberana fez com que ele criasse. E ele disse, haja luz, e houve luz. E ele começou a elaborar todo o processo de criação. Então essa é a manifestação da vontade soberana de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus. Qual era a vontade permissiva de Deus? A vontade permissiva de Deus é aquela que, depois de ter visto que Adão e Eva pecaram, ele condenou Adão e Eva, mas não matou Adão e Eva. Não puniu com a morte. Ele permitiu que eles vivessem, né? Permitiu que eles vivessem a vida deles. Bem, agora que vocês dispensaram a minha graça, vocês não querem viver sob a minha direção, sob a minha orientação, então vão viver a vida de vocês. Mas vocês vão ter que fazer isso, vocês vão... Olha, Adão, do suor do teu rosto tu vai ter que tirar para tua comida, né? Falou para a mulher, olha, tu vai ter os teus filhos com dores, tu vai sentir dores para ganhar teus filhos. Condenou a serpente a rastejar, né? Mas Deus, ele não puniu severamente, porque Deus tem uma vontade permissiva. Ah, vocês querem ser assim? Vocês querem isso? Então vão viver dessa forma, né? E tem a vontade do coração de Deus. No mesmo momento em que Deus determinou a punição a Adão e Eva, ele disse para a mulher, mas do teu ventre virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quer dizer, aquele que vencerá, que derrotará Satanás. E nós cristãos, nós cremos que essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vem justamente para desfazer a obra do maligno. Jesus Cristo vem para desfazer a obra do maligno. E ao fazer isso, ele resgata na cruz, ele resgata o ser humano, faz com que ele volte a desfrutar da graça de Deus. Então a vontade do coração de Deus é que toda a humanidade seja resgatada através do sacrifício de Jesus. A vontade do coração de Deus é que todo homem, toda mulher aceitem Jesus como Senhor e Salvador e tenham esse coração compassivo. Por isso a igreja está executando essa tarefa. A igreja está há mais de 2000 anos fazendo esse trabalho, que é o trabalho de divulgação do Evangelho, pregação do Evangelho. E quantos milhões de pessoas já não foram alcançados? Mas ainda existem outros milhões que precisam ser alcançados. Por isso, nós não podemos ter no nosso coração o sentimento de Jonas. Jonas sabia que os ninivitas eram inimigos e ele não tinha interesse nenhum que eles fossem salvos. Por isso ele se recusou a cumprir a vontade de Deus. Na cabeça dele, era muito mais fácil que eles fossem exterminados, porque era um inimigo a menos para Israel enfrentar, né? E ele chega até a reclamar. Ele chega até a reclamar quando ele vê que eles se arrependeram, que os ninivitas se arrependeram e Deus não puniu. Ele reclamou e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Olha como é que Jonas, ele reclama, reclama de Deus, porque Deus exerceu a misericórdia. Deus foi compassivo com o povo de Nínive. Então, queridos, a mensagem de hoje é que nós não tenhamos jamais esse sentimento em nosso coração para com os incrédulos,
ou aqueles que não compartilham da mesma fé. Nós devemos sim ser gratos a Deus por perdoar a todos aqueles e aquelas que se arrependem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora, né? Nós vamos estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te apresentamos, Senhor, a nossa gratidão por essa palavra. Uma palavra que vem ao encontro do nosso coração, meu Deus, trazendo edificação, trazendo, Senhor, fortalecimento da nossa fé e aumentando a nossa gratidão a Ti por percebermos como Tu és um Deus compassivo, meu Deus. O quanto Tu tens compaixão de cada um de nós, ó Pai. Principalmente daqueles que ainda estão cegos, aqueles que ainda estão tateando, Senhor, buscando uma direção. Mas a igreja, Senhor, a Tua igreja, ela permanece firme nesse propósito de proclamar o Evangelho, de anunciar salvação a todas as pessoas. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por fazermos parte desse exército de homens e mulheres que aceitaram esse chamado, esse desafio, meu Deus. E te pedimos que, em nome de Jesus, tu continues nos fortalecendo, nos motivando e nos dando, Senhor, a condição para fazermos essa tarefa com temor e tremor, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós te apresentamos o nosso agradecimento pela forma como transcorreu a cirurgia do nosso irmão Jorge Evandro nesse dia de ontem, meu Deus, e a maneira como ele está se recuperando, graças a Deus. Não foram necessários maiores cuidados, mas ele está muito bem. E nós te agradecemos porque tu providenciaste tudo. O próprio médico deu testemunho. Que maravilha, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse médico, essa equipe que participou dessa cirurgia. Que eles continuem sempre sendo dirigidos por ti, Senhor. Que a sabedoria, o conhecimento, a inteligência dessas pessoas seja sempre posta com amor a serviço de todo aquele, de toda aquela que vier a precisar dos seus préstimos, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa esta casa onde eles estão hospedados, o chefe dessa casa, meu Deus, o líder dessa casa, que ele tenha saúde, que ele tenha, meu Deus, sempre esse coração compassivo, que ele tenha sempre essa alegria de receber e de abençoar da forma como ele está abençoando a família do meu irmão, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te apresentamos, Senhor, a nossa preocupação com alguns nomes que ainda estão aqui no nosso livro e que carecem, Senhor, de um milagre na área da saúde, um milagre na área da libertação, um milagre, Senhor, na área da justiça, um milagre nos negócios, um milagre, Senhor, nas portas de trabalho, de emprego. Meu Deus, em nome de Jesus, faz o milagre, porque Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que não conhece a palavra impossível, e nós cremos, ó Pai. Por isso nós te apresentamos cada nome, cada pessoa cujo nome está escrito aqui no livro de oração. De modo especial, nós te apresentamos o Leandro Silva. O Leandro, Senhor, unido ao sistema carcerário. Meu Deus, que haja dupla libertação. Que ele seja liberto, principalmente, Senhor, daquilo que ele faz que não te agrada. E que, posteriormente, ele possa receber a liberdade, Senhor, em nome. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa esse povo que se chama pelo Teu nome e que não cessa de clamar dia e noite pela paz, pelo crescimento, pelo progresso, pela união e pela unidade.
Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, abençoa, meu Deus. Abençoa o Brasil, Senhor. O Brasil, a nossa pátria amada, meu Deus. Que haja paz no Brasil, que haja progresso no Brasil, que haja unidade no meio do povo, no meio do governo, meu Deus. Que haja crescimento, Senhor, na indústria, no comércio, na pecuária, na agricultura, meu Deus. Que o povo brasileiro continue produzindo, não só para o consumo interno, mas para o consumo externo, meu Deus. O Brasil é um celeiro, Senhor. Muito obrigado pela terra que Tu nos deste e Te agradecemos antecipadamente por tudo que Tu tens para realizar no solo brasileiro em termos de bênçãos. Te agradecemos porque já podemos vislumbrar a Tua bênção sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, fazendo a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e permaneça para sempre. E todos digam amém. Meus irmãos, peço desculpas, houve uma queda na nossa transmissão aqui, mas foi por conta da internet, tá? Peço perdão, mas nós continuamos aqui orando e vamos continuar na posição, né? Com certeza. Aguardando a cada um de vocês amanhã às 18 horas para juntos estarmos na comunidade em oração. Shalom Adonai!